A primeira coisa a dizer, assim, mais ou menos óbvia, é que a crítica de arte e literária, ela sempre esteve muito próxima da própria arte e da literatura, porque cada vez mais foram aparecendo criadores ou artistas, o termo artistas não é o que mais me agrada, criadores que são críticos, não é para nem citar covardemente figuras como Mallarmé e depois aqui no Brasil, na PUC, o Haroldo de Campos, por exemplo, não é? Então, essa é uma questão. Então, nesse sentido, não se pode nem falar realmente de alteridade da crítica com relação à arte, porque para o Haroldo de Campos, a atitude criativa era a da crítica e da tradução. Na medida que você traduz um texto para o português do Brasil, você, ao escolher um determinado texto, você está fazendo crítica, porque é uma seleção crítica que você faz. Então você não traduz qualquer um, não é? Existe uma escolha em que você seleciona do passado aquelas pessoas que iluminam o presente, não é? E, ao mesmo tempo, ao esmerilhar a obra escolhida, você está fazendo uma análise crítica a partir de uma certa teoria da literatura. Então, evidentemente, uma coisa que a gente precisa ver é que esta relação é, deste lado que eu estou mostrando, intrínseca. Agora, há um outro lado problemático, que é aquele de uma crítica que se pretende autônoma e separada do ambiente em que ela se situa. Talvez, para não falar de toda essa história da crítica literária, não é? Desde tempos mais antigos, talvez o momento central para nós tenha sido aquele comumente chamado dos formalistas russos, porque eles começaram para lutar contra a crítica sociologizante, psicologizante e biograficizante, como se sabe. Eles começaram a examinar a obra através dos seus procedimentos de autonomia, que davam autonomia à obra. Com isso, eles começaram a perder a relação da obra com o que estava fora dela. Não dá para a gente se estender nisso, não é? Porque é um assunto muito longo, então a gente tem que falar dessa maneira assim, um pouco ligeira, no mau sentido da palavra ligeiro. Mas mesmo aí já começou a haver uma divisão. Então apareceu um cara chamado Tinianov, que era o crítico literário mais para fora da obra, em que ele pensava a relação entre as obras. E começou a pensar a relação entre as obras e o ambiente. Desse modo, o Tinianov está na raiz de todos esses eslavistas que o citam menos do que deveriam, até Bakhtin, Jacobson, Mukharchovsky, Bakhtin, Lotman, Mieletinsky, Ivanov. A gente cita uns nomes assim só para mostrar uma certa cultura, mas isso aí não quer dizer nada. Não é? Então, acontece que quem veio para o Brasil foi o Jacobson, e o Jacobson ficou amigo dos concretos, como se sabe, especialmente do Haroldo de Campos. O Haroldo de Campos difundiu muito o Jacobson. Não é? Agora, ele difundiu à sua maneira. O Jacobson tinha uma vertente husserliana do filósofo alemão Edmund Husserl, que foi o grande informante do formalismo russo. Toda essa autonomia da obra ligada ao sujeito pensante tinha que ver com o colocar o mundo entre parênteses. São palavras do Husserl. Então, o que interessava era examinar a obra em si mesma. Ora, nada mais estranho do que a autonomia da obra nos países da América Latina, onde há uma intercomunicabilidade enorme entre todas as obras. Ou seja, desde a colônia, se há uma coisa que a gente sabe fazer, é relacionar a fala cotidiana com a poesia, com o canto, não é? Com as letras da música popular, etc.
Daí esse âmbito de enorme mestiçagem que se criou. Então, uma crítica agora, eu acho que a única crítica possível agora, dada inclusive as novas possibilidades que os meios telemáticos forneceram, tem que ser uma crítica como um arquipélago, onde a obra literária ou a obra musical se intercomunica com as outras e, ao mesmo tempo, lida com o que não aparece. Eu penso na ideia do arquipélago porque não é original minha, já falaram disso, isso não é invenção minha. Porque o arquipélago ele tem ilhas que existem, que são muito importantes e não apareceram ainda. O arquipélago contém uma série de elementos invisíveis e que são tão importantes quanto os visíveis. Pense-se no plâncton para a cultura marinha, não é? O humus, tudo isso. Então o arquipélago ele tem condição de lidar com o grande e com o pequeno e desta maneira nos liberar desse furor conteudista que assola a nossa época. Nós vivemos numa época de furor conteudista, onde as coisas têm que ser nominalmente expressas. Bem e mal, negro, branco, homossexual, heterossexual, etc. Então você perde, como eu estava dizendo, aquele vai e vem, o zigue-zague do entre. Então, me parece que a tendência saudável do formalismo russo, que começou com o Tinianov, depois o próprio Jacobson, em certas obras dele mais recentes, quando ele estava mais velho, esta tendência de relacionar o dentro e o fora já é algo iniludível. Não dá mais para você pegar um poema, uma música popular e analisá-lo só dentro de si mesmo. Você tem que analisá-lo dentro de si mesmo e fora. O Lottman já fala isso mais ou menos no livro Estrutura do Texto Artístico. Ou seja, você vê como funcionam todos os elementos dentro da obra e cada elemento desses como ele funciona fora. Então aparece com força muito grande o ambiente onde a obra é produzida. Ele percebeu, Haroldo de Campos, que os códigos de linguagem da tradição literária e poética do Brasil e da América Latina tinham condição, pela sua pluralidade, de levar a extremos antropofágicos e barroquizantes toda a tradição ocidental, na medida que você incorpora, através desse manancial índio-negro, não é? E imigrante, não é? Índio-negro e imigrante, você incorpora a tradição ocidental. Então, todos os códigos internacionais são passados por nesse funil ou nessa peneira antropofágica, onde o outro aparece entrelaçado. Então, nunca se trata do outro isolado, porque o outro, se ele se isola, ele se transforma numa nova fonte de poder. Então, essa é a grande subversão. Não é? E isso é justamente a oportunidade crítica disso que se costuma chamar de países periféricos. Eu digo assim, disso que se costuma chamar, porque a oposição centro-periferia também eu acho desagradável. Mas, digamos, então aí existe uma relação entre excesso de mestiçagem, não é? De uma mestiçagem que se dá como marchetaria, tanto nas catedrais, nas igrejas, como na língua. Não é algo que está colocado lado a lado, porque isso é um multiculturalismo isolado. Isto não é quantitativo, isso não tem que ver com... Não, nos Estados Unidos também tem grande quantidade de japoneses, de italianos, de negros. Não é disso que está falando, claro que tem. O que se está falando
é não poder se ser mais só negro, japonês ou italiano, porque somos todos caboclos. Na verdade, o que o Haroldo de Campos ele não menciona dessa maneira, está falando, é de uma grande antropofagia barroquizante cabocla. É o outro em mim. É o outro em mim, claro, o outro em mim, e em vai e vem, de tal maneira que não se resolve num terceiro, não é? Porque senão aí haveria uma nova facilidade, não é? Então é o problema, que não é problema, é uma coisa boa, de que não há ainda teoria filosófica sequer para conseguir designar a multiplicidade e a variação. Esse é um problema, não é? O Viveiros de Castro fala disso, num dos livros dele, inclusive. A multiplicidade, por isso que eu falei do arquipélago, o arquipélago ele é múltiplo e variado, e ao mesmo tempo se sustenta. Porque você vai a um arquipélago e ele está ali, não é? Ele se sustenta naquela variedade, com seus peixes e barrancos, não é? E ilhotas, gente que mora ali, ele se sustenta. Então, não há ainda um modo de pensar que possa dar conta disso. E esse modo de pensar, que não há, é o que a América Latina é. Por isso que a tendência é dizer que somos errados ou atrasados, não é? Evidentemente que não somos isso, também não somos melhores do que ninguém. Nós temos esse abacaxi para descascar, não é? E isso aparece nas obras de qualidade, isto está presente.